Você provavelmente já viu alguém prometer mudar o rosto completamente com um exercício de 5 minutos. Você coloca sua língua no céu da boca, treina o canto dos olhos, mastiga alguma coisa durante horas, faz exercício estranho com o pescoço. E talvez você já tenha pensado, será que isso realmente funciona? Porque existe um problema enorme nesse universo masculino. Tem coisa útil, mas também tem coisa inútil. E tem coisa que pode simplesmente fazer você perder tempo ou até criar um problema que antes nem tinha. Então hoje eu quero separar isso. Sem fantasia, sem promessa milagrosa, sem exercício mágico. Eu vou te mostrar algumas estratégias que realmente funcionam e fazem sentido quando o objetivo é melhorar a aparência masculina. E também vou te mostrar algumas técnicas famosas que parecem que têm embasamento científico, mas não tem evidência nenhuma suficiente para justificar o hype. Antes de começar, entende uma coisa. Melhorar sua aparência não deveria significar tentar encontrar um hack para trapacear totalmente a sua genética. Essa obsessão faz muito cara perder meses procurando o exercício perfeito pro maxilar, enquanto ignoram outras coisas muito mais importantes. Pele, percentual de gordura, cabelo, dentes, pescoço, postura e principalmente consistência. A verdade é que a aparência masculina funciona como um conjunto. Você pode até ter uma estrutura facial excelente e ainda assim parecer desleixado. E também pode ter um rosto comum e ficar muito mais atraente depois de melhorar o cabelo, pele, corpo, estilo. Então pensa nesse vídeo como um filtro. Eu não quero te passar 20 técnicas para você tentar durante uma semana. Eu quero te mostrar o que realmente merece sua atenção e o que você deve deixar de lado. Vamos começar por uma das mudanças mais subestimadas. Treine o pescoço. Existe uma razão pela qual um pescoço mais desenvolvido pode melhorar tanto a sua aparência. É proporção. Imagina um cara com a cabeça relativamente grande, ombros mais estreitos e um pescoço fino. Agora imagine o mesmo cara depois de alguns meses treinando pescoço, ombro, costas, trapézio. O rosto em si não vai mudar, a mandíbula não vai mudar, os ossos não vão mudar, mas a aparência geral muda. Porque o rosto agora está conectado com uma estrutura corporal mais forte. Isso é uma coisa que muita gente esquece. A estética não acontece isoladamente. Seu rosto é visto dentro do contexto do seu corpo todo. Um pescoço mais musculoso pode criar uma transição visual mais forte entre a cabeça, trapézio, ombro. E diferente de algumas técnicas absurdas de looks maxi, existe uma base bem simples aqui. Músculo responde a treino. Pesquisas sobre treinamento resistido mostram que ele pode aumentar a força e hipertrofia muscular. E estudos específicos com musculatura cervical, que é essa parte aqui do pescoço, por aí, também encontra um aumento na área muscular após o treinamento focado naquela área. Porém, existe um detalhe importante. Seu pescoço não é igual ao seu bíceps, seu peito. Ele é uma região bem mais delicada. Então você não pode tacar peso ali e começar a fazer um movimento aleatório, de forma alguma. Então você pode começar com exercícios controlados de flexão, extensão, inclinação e utilizando sempre uma resistência muito leve. Ou, na verdade, só o peso da cabeça já basta. E ali a prioridade é o controle. E sempre fazendo uma amplitude confortável. E você não pode sentir nenhuma dor aguda ali, porque senão você para na hora. E se você nunca treinou o pescoço na sua vida, comece com um peso muito baixo, bem abaixo do que seu ego acha necessário. Só o peso da sua cabeça já dá um resultado muito legal. Não precisa ficar colocando carga nem nada. E aí você fazer isso 2 vezes na semana já é mais que o necessário. Você não precisa de forma alguma chegar ao limite absurdo. A ideia é você construir musculatura, não é nada exagerado. O músculo do pescoço você não precisa exagerar demais, porque também começa a ficar estranho. Pare de tratar Mewing como cirurgia gratuita. Agora eu cheguei a um ponto que pode gerar um pouco de discussão. Mewing. Você já deve ter visto alguém dizer que manter a língua no céu da boca vai fazer sua mandíbula avançar. Inclusive eu já falei muito sobre Mewing, mas eu nunca disse que era um milagre. Ele ajuda sim, porém ele não vai fazer mágica de forma alguma. Não vai aumentar sua maçã do rosto drasticamente, não vai avançar sua mandíbula, que é retraída, não vai levantar seus olhos drasticamente e transformar sua estrutura facial. Ia ser perfeito se fosse assim tão simples, mas não é. Existem algumas evidências atuais que não sustentam que simplesmente você colocar a língua no céu da boca consiga remodelar totalmente como é seu rosto. Claro que o fato de você parar de respirar pela boca, melhorar sua respiração, vai sim ajudar no formato do seu rosto. Porém, como eu sempre disse aqui, não é um milagre. Ele ajuda sim, vai ajudar no seu sono muito, mas alterar, te transformar em outra pessoa, não, aí não tem como. Fortaleça a região abaixo do queixo, mas entenda o que ela realmente faz. Agora existe uma ideia interessante escondida dentro de vários exercícios de maxilar. Treinar a musculatura cervical do pescoço e da região abaixo da mandíbula pode melhorar o controle muscular,
e desenvolvimento de determinados músculos, mas isso não significa que você vai alterar seus ossos. É aqui que muita gente exagera. Você faz um exercício, sente queimação, olha no espelho e pensa: meu maxilar tá mudando. Provavelmente não. Você acabou de treinar um músculo, e um músculo treinado pode ficar mais forte, e dependendo do estímulo, aumentar de tamanho. Isso é totalmente diferente de alterar a arquitetura do seu crânio, o desenho dele. Então aqueles exercícios de retrair o queixo, puxar ele para trás, podem sim ser usados para controle de musculatura cervical do pescoço, da região de baixo da mandíbula, mas eu não venderia isso como faça 3 séries e sua mandíbula vai avançar. Não existe nenhum motivo para prometer isso. E existe outro ponto interessante. Se você passa o dia inteiro com a cabeça projetada para frente, seu perfil pode ficar visualmente pior. Não porque seu maxilar desapareceu, mas porque sua postura mudou, a relação visual entre o pescoço, queixo e cabeça. Olha para um cara de lado. Agora imagine o mesmo cara levando a cabeça para frente e dobrando o pescoço. O que acontece? A região do queixo parece mais comprida. Agora coloca a cabeça em uma posição neutra, a forma natural como deveria ser. O pescoço parece mais longo, o queixo fica mais definido e você não mudou nada no seu esqueleto. É por isso que postura é tão subestimada. Às vezes está procurando uma mudança óssea, quando na verdade o que você precisa é simplesmente parar de andar como se estivesse olhando para o chão o dia inteiro. Simples. Mastigação. Use, mas não exagere. Agora vamos falar de uma técnica que tem uma parte de verdade e outra de exagero. Mastigação. A ideia de que a função mastigatória influencia músculos e tecidos da região facial não surgiu ontem. Existe uma pesquisa que mostra que você mastigar está relacionada a adaptações do sistema mastigatório e do osso mandibular. Porém, vamos separar a ciência de fantasia. Comer alimentos que exigem a mastigação normal é uma coisa. Passar horas e horas por dia mastigando chiclete é outra totalmente diferente. Seu masseter é sim um músculo, ou seja, dá para hipertrofiar. Mas existe um limite. Se você começar a forçar sua mandíbula de uma forma totalmente exagerada, você pode acabar irritando a articulação e criar uma dor. E aí você vai trocar a sua estética por um problema muito sério. E eu particularmente não acho que vale tanto a pena. A estratégia inteligente é bem mais simples. Coma alimentos rígidos, sim. Tem uma dieta proteica que tenha frutas, vegetais, como eu disse, alimentos que exigem a mastigação. Não viva só de alimentos ultraprocessados e extremamente macios. Mastigue normalmente. E tudo bem você mascar um chiclete por, não sei, 10, 30 minutos. Mas não exagera nisso. E sempre opte por chicletes, coisas que não tenham açúcar e que sejam boas para os seus dentes. Um que eu descobri há pouco tempo que eu achei muito bom é um chiclete de xilitol da Valda, que é diet, ou seja, não tem açúcar nenhum. Ele é um pouquinho mais caro que os normais, mas eu gostei muito. E eu achei interessante, porque esse xilitol, ele tem a habilidade de prevenir cáries. Ou seja, você masca chiclete e ainda cuida dos seus dentes. Então é bem interessante. Se eu encontrar, eu vou deixar ele aqui no YouTube Shop, para você só clicar e ir lá comprar. Reduza o inchaço do rosto. Agora a gente chegou em uma das estratégias que podem realmente trazer uma diferença visual muito rápida. E novamente, não envolve mudar seu osso. Envolve você mudar o que está cobrindo o seu rosto. Vamos dizer que você já acordou com uma cara completamente diferente do que você estava à noite. Seu olho está inchado, rosto mais cheio, mandíbula menos aparente. E aí, algumas horas depois, você olha novamente no espelho e você tá outra pessoa. E isso acontece porque a aparência facial também varia com fatores como líquidos, inflamações, sono e alguns outros componentes. E é aqui que a drenagem facial aparece. Uma massagem simples e tranquila pode ser usada em um contexto específico para auxiliar na redução do edema no seu rosto. E realmente tem estudos mostrando benefícios em determinados contextos clínicos. E aí você pode ter uma recuperação pós-cirurgia facial até melhor com eles. Mas a evidência geral para usar a drenagem manual como um tipo de hack estético permanente é meio limitada e inconsistente. Então não vai fazer isso pensando, vou perder gordura do rosto com essa massagem. Não. Primeiro que massagem não derrete gordura do seu rosto. O efeito, quando existe, está muito mais relacionado a líquidos e inchaço. Claro que a massagem é boa, mas ela não é a principal. O principal é o seu estilo de vida. Se você dorme 4 horas por dia, bebe pouco líquido, come uma quantidade enorme de alimentos ruins, ultraprocessados, bebe álcool frequentemente, não se movimenta, vive estressado, não adianta você fazer nenhuma massagem no seu rosto que ela não vai fazer milagre. A base vem muito antes, quando você dorme, se alimenta bem, se hidrata, faz uma atividade física, controla o seu percentual de gordura. E aí sim você pode usar uma massagem como um complemento de tudo aquilo. Inclusive você pode fazer uma rotina simples pela manhã. Primeiro você lava o seu rosto, use um produto que permite deslizar os dedos. Pode ser um hidratante,
Pode ser vaselina, que eu já falei também em vídeos anteriores o quanto ela é boa. E aí você vai fazendo movimentos leves, jogando os líquidos pra fora do seu rosto, descendo pro pescoço e aí jogando eles. Tudo isso sem apertar, sem esmagar seu rosto, coisa de 2 minutos, pronto. É um detalhe simples. Porém, detalhes acumulados é exatamente o que constrói uma aparência legal. Elimine 2 hábitos que parecem científicos. Essa parte é bem importante, porque melhorar a aparência não significa só você descobrir o que fazer. Também significa você descobrir o que parar de fazer. Primeiro, tem uma técnica aí que algumas pessoas falam sobre, que é puxar o canto dos olhos. Existe um monte de exercício que o pessoal promete transformar seu olho em olho de caçador. Fala pra você levantar o canto dos olhos e fala que isso vai mudar permanentemente a inclinação dos seus olhos. O problema? Não tem nenhuma evidência sólida que puxar a pele ao redor dos olhos diariamente vai remodelar permanentemente o formato do seu olho. E vamos pensar logicamente, que sentido faz você puxar a região do seu olho e isso mudar drasticamente seu olhar? Principalmente porque é uma região muito sensível. É uma pele muito fina, então mesmo que ela mude por alguns segundos, ela vai descer de novo. Não que isso faça mal para você, porém eu não colocarei isso como uma prioridade. Outra técnica que também existe e que falam como se realmente funcionasse é você pressionar o palato ou puxar com os 2 dedos para tentar expandir a sua estrutura facial. Isso é outra coisa que também não faz sentido nenhum. Se para mudar seus dentes, um aparelho tem que ficar 24 horas na sua boca, por que você acha que vai mudar totalmente a sua mandíbula com 2 dedos? Isso não existe. E aí, fora isso, tem algumas técnicas que são fora do normal. Para mim é loucura, eu nem pesquiso muito sobre isso porque eu não me interesso e eu sei que não funciona. Eu não preciso testar ou ir atrás para saber que é loucura. Vi há pouco tempo atrás uma história de cortar o canto dos olhos para ficar com olhar de caçador. Também tem uma técnica de martelar o seu rosto para poder alterar a sua estrutura óssea, para ela ficar mais marcada. E pra mim isso não tem sentido nenhum. Eu nem vou atrás pra falar aqui, porque é nítido que isso não faz sentido. E tem muita gente que cai nisso, tá? Eu falo aqui porque realmente tem gente que cai nessa história. Nessa área de estética, fuja totalmente coisa muito radical. Principalmente quando você faz em casa. Vá pelo básico que eu te garanto que dá certo. Construa o rosto que você tem, não o rosto que você imagina. Agora a gente chegou no ponto mais importante. E talvez seja o que mais separa um cara que realmente evolui de um cara que fica preso em técnicazinhas por anos. Você precisa trabalhar com o que você tem, porque existe uma armadilha nesse universo. Você começa querendo melhorar, depois começa a analisar seu rosto, depois descobre mandíbula, maxilar, depois proporção facial, depois olhos, nariz, depois começa a comparar seu rosto com o de modelos ou famosos, e aí tem muita gente que de repente começa a passar 40 minutos por dia analisando uma foto de frente, procurando defeitos que quase ninguém percebe. Isso não tem nada de evolução, isso é obsessão. Seu objetivo deveria ser maximizar o seu potencial, o que você já tem, e não ficar infinitamente procurando algum defeito. Então vamos pensar em camada. Primeira coisa, percentual de gordura. Se você tem excesso de gordura corporal, reduz até um nível saudável, que ajuda seu rosto a ficar definido. Segundo, cabelo. Um corte legal pode mudar completamente a percepção das proporções do seu rosto. Terceiro, pele. Espinha, oleosidade, textura, manchas. Pra mim, essas coisas principais que você deve focar em melhorar. O resto é consequência. Até porque essas são as mais perceptíveis assim, a olho nu, de primeira vista. Quarto, dentes e higiene oral. Um sorriso bem cuidado pode mudar completamente a impressão que você transmite. Quinto, corpo. Ombros, costas, peito, braços, pescoço. Tudo isso é um complemento para o seu rosto. Se isso está bem, provavelmente você vai ser melhor visto. Sexto, roupa. A roupa certa muda a proporção visual. E não só isso, como a presença, a percepção social, como as pessoas te vê. Sétimo, postura e comportamento. Até porque existe uma coisa que nenhuma técnica de mandíbula consegue substituir. Presença. Você até pode ter um rosto bonito, mas se você entrar em uma sala olhando para o chão, falando baixo, mexendo no celular, e a cada 5 segundos você demonstrar que tá inseguro, isso vai ser ruim. Às vezes vale muito mais você ter um rosto normal, mas cuidar do seu corpo, tá bem vestido, falar olhando nos olhos, andar direito, transmitir tranquilidade. Tudo isso faz a percepção das pessoas mudar sobre você, para melhor. Então se você está assistindo esse vídeo pensando, por onde eu começo? Eu faria assim, primeiro você treina o corpo, não para você virar fisiculturista, mas para construir uma estrutura legal. Ombros, costas, peito, braços, tudo isso. E se, claro, fizer sentido para você, pescoço até. Segundo, ajustaria seu percentual de gordura. Pra ficar saudável mesmo, ser uma pessoa saudável. Não faça nenhuma dieta maluca. Nunca indico isso. Não é pra você tentar ficar extremamente seco o ano inteiro. É só pra você buscar uma composição corporal melhor. Terceiro, você arruma o rosto. Cabelo, pele, barba, dentes. Dormir até. O quinto, você melhora seu estilo. Roupas que servem bem em você, encaixam legal. Cores que combinam e não sejam cores totalmente aleatórias. Tênis limpos, cabelo alinhado.
E nada precisa ser caro, tá? Você só precisa ser intencional. E o sexto é você trabalhar postura e presença. E é por isso que eu considero a estética masculina como um sistema. Você melhora uma área, depois outra, e elas começam a se juntar e uma potencializar a outra. Ou seja, é tipo um efeito dominó. Uma coisa vai ajudando e melhorando a outra. Até porque tudo isso faz você sentir melhor no geral. A sua confiança vai mudar automaticamente. E é exatamente isso que a gente trabalha dentro da comunidade Homem 2.0. Não é só você ficar bonito, mas como você construir todo o conjunto. Porque a maioria dos caras quer mudar instantaneamente, do nada. Até porque o cara que realmente muda, ele aceita uma coisa: você não precisa de um hack. Você precisa de um sistema que você consiga seguir por muito tempo. E se você se interessou pela minha comunidade, o link dela vai estar aqui na descrição e nos comentários fixados. Sem compromisso, é só clicar lá, dar uma olhada, e ela é muito barata. É mais barata do que um lanche do Mac. Então aproveita e já clica lá e vê. Então, no geral é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Rumo aos 110 mil inscritos, então ajuda aí, já se inscreve, dá uma olhada se você tá inscrito, porque é muito importante, tanto pra mim quanto pra você, pois você, quando se inscreve, você recebe os vídeos em primeira mão, na hora que eles saem. Como sempre, eu deixo 2 vídeos muito interessantes aqui do lado, pra você dar uma olhada, caso você ache interessante, pois normalmente são vídeos que complementam esse aqui. Eu escolho a dedo eles. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até qualquer hora.